Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, un cours avec des grammatiques, ok? Les grammatiques, que c'est très important pour avancer les français, ok? Gente, é realmente meio chato, agora a gente tá falando mais de gramática, uma aula atrás da outra, pauleira mesmo, uma aula atrás da outra, um assunto atrás do outro, é só gramática, 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 mas por quê? Eu quero que você saia dessas aulas sabendo escrever melhor, tá? Por isso que eu nem tô falando pra vocês repetirem nessas últimas aulas, porque eu quero que vocês escrevam, desculpa, melhor, tá? A gente já falou muito vocabulário nas outras aulas, né, ali pra trás, agora a gente vai falar de gramática nessas aulas. Até o finalzinho do intermediário vai ser praticamente só gramática. Então, presta atenção, aula típica de entra na aula, entra no francês, senão você não pega. Ok, gente? O que é o qui e o que? Gente, os qui e o que são duas formulazinhas que têm funções diferentes dentro de uma frase, ok? Muito comum as pessoas confundirem um e outro. Por quê? Primeiro, eles são escritos praticamente da mesma forma. Segundo, eles estão praticamente sempre na mesma posição dentro de uma frase. Então, muito comum achar que é que ao invés de que e vice-versa. O que você tem que saber, em primeiro lugar? Que o que é sempre que, ok? Que. O que, ele pode ter um QU apóstrofe. Quando? Já tá cansado de ver, tá careca de saber que quando tem uma voyelle, ok? Uma vogal do ladinho, a gente coloca um QU apóstrofe, tá? Então, se você ver um QU apóstrofe, a gente tá falando de que, não de que, ok? Primeira regrinha básica que você tem que saber. O que, gente, ele é o sujeito da frase em questão. E o que é o complemento. De novo, tal do complemento, né? Viu como é importante? Uma aula tá ligada à outra. Se você não viu a aula lá do CDO, CDI, volta. Não adianta você ver essa aula, você não vai entender. Volta a ver CDO, CDI, ok? Vamos lá. Por que é um sujeito? Olha os exemplos que eu vou te trazer. Se concentra primeiro aqui nesse lado aqui da vida, esse lado aqui da tela, esse lado esquerdo aí pra quem tá me assistindo. Que, de sujeito, ok? Olha essa frase. J'ai un film qui est idéal pour le samedi. J'ai un film qui est idéal pour le samedi. Tá, tô falando pra você que é o sujeito, ok? Pra você acreditar em mim, eu vou mostrar por que ele é o sujeito. O sujeito que eu tô falando é o sujeito de um verbo, tá? Qual que é o verbo aqui, gente? Tem dois, né? O j'ai un film. Mas concordam comigo que essa frase já tá acabada? Já é um filme, ok? Eu tenho o quê? Um filme. Acabou. E aí tem o outro verbo, que é verbo être, que é ideal pour le samedi. Gente, ó, isso aqui, essa frase já acabou, ok? Finge que elas são duas frases diferentes. Claro, são duas orações diferentes, porque tem dois verbozinhos. Agora a gente pergunta, quem que é ideal para o sábado? O filme, não é? Então, esse que aqui está substituindo le film, que é, olha só, o sujeito desse verbo aqui, né? O é. Ok? Deu pra entender? Olha o outro. La casserole est un objet. Acabou essa frase. Eu falei já, a panela é um objeto. Acabou. Para essa frase aqui. E aí, eu começo outra. Qui sert à la cuisine. Que serve para a cozinha. Que sert, esse verbo aqui, ó, sert, verbo servir, né, um verbo lá que termina com IR. Lembra o SST? Aqui, ó. Quem que serve, então? Tô falando de il ou elle. La casserole, justement. Então, qui sert la cuisine? La casserole. Alors, qui tá substituindo quem? Les casseroles. Desculpa, eu falei lá alguns momentos, né? Les casseroles, desculpa. Les casseroles. É a panela em português. Les casseroles em francês. Les casseroles. Ok? Como que ficaria o certo dessa palavra, dessa frase? Seria aqui, ó. La casserole est un objet. Point.
Les casseroles servent à la cuisine. Ok? Les casseroles est un objet. Point. Terminei essa frase. Les casseroles servent à la cuisine. Vocês estão vendo que são duas frases, tem o mesmo sujeito. Se tem o mesmo sujeito, a gente coloca o qui para usar a função do sujeito nessa frase. La casserole, les films, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Les films. J'ai un film. Point. Les films est idéal, desculpa, pour les samedis, ok? Duas frases, mesmo sujeito, eu coloco o que é ideal, ok? Respira do que, vamos apagar tudo para você não confundir, ou deixa, né? Vou fazer só uma cor diferente aqui o do que, para você não confundir. Vou pegar o azul. Vamos lá. Que é um complemento do objeto direto. Ai. Por isso que eu falei, não viu aquela aula de complemento do objeto direto? Não adianta dessa aula. Vamos lembrar. Aqui, nesse caso, reparem que tem um verbo só. Voilà les films que je pense être idéal pour le samedi. Foi a mesma coisa, ok? Só que reparem que só tem um verbo daí. Que je pense. Ok? Outra coisa que você tem que perceber. Por que eu coloco que? Porque eu estou falando, estou complementando a ideia do pense. Je pense que les films être idéal pour samedi. Essa seria a forma correta da frase. Je pense que babá. Então, je pense quoi? Je pense quoi? O que eu penso? Je pense que babá. Você entendeu por que o que é o parte do complemento do objeto direto? Ok? Tá. Primeira frase, primeira parte do filme, né? Primeira parte aqui da explicação. O que você tem que perceber também? Je pense être idéal pour le samedi. Que les films. Entenderam que isso aqui tem que estar ligado com o que vem depois? Eles não são frases separadas, como a gente viu aqui, até separou. Aqui são uma frase só. Então, é a mesma coisa que a gente faz no português, ó. Esse é o filme que eu acho ser bom para nós assistirmos nesse sábado, ok? Esse é o filme que eu acho que é ideal para o sábado, por exemplo. É o que igualzinho do português, ó. Se você marcar que é o que igual no português, você não vai errar mais. O filme que eu acho, ok? Beleza, passamos a limpo essa frase. Vamos para a segunda. La casserole. Les casseroles, né? Ficou ler lá, confunde tudo. Les casseroles est un objet qu'on utilise à la cuisine. Les casseroles est un objet qu'on utilise à la cuisine. Ok? Pensa. Mesma frase. Mas olha só. On utilise à la cuisine les casseroles. Ok? E esse que aqui, gente, ficaria uma parte do complemento do verbo utiliser. Então, on utilise à la cuisine la casserole, les casseroles. On utilise à la cuisine les casseroles on utilise les casseroles à la cuisine. Opa! Bom, on utilise les casseroles à la cuisine. Aí eu dei uma invertida nesse objeto direto e aí eu preciso do que, não do que, do que. La casserole est un objet qu'on utilise à la cuisine, que nós utilizamos na cozinha, ok? Repare, uma frase só, não é um objet point. On utilise la cuisine. Les casseroles. Pera, vou explicar de outro jeito. Acabei de dar um clique aqui, ó. Les casseroles est un objet, ok? On utilise la cuisine, les casseroles, ok? Ok. Beleza. Nós utilizamos na cozinha a panela. E aí, les casseroles eu substituo por que é, les casseroles, complemento do objeto direto. On utiliza o que? Quoi? Les casseroles. Tô mudando a ordem da frase, coloco o que aqui, antes de on utilise la casserole. Deu pra entender?
Eu sei que é complicado, tá? Mesmo pra mim que tô explicando, fica um pouco complexo de explicar. Porque você tem que pensar mesmo o verbo, o que ele demanda, tal. O que eu quero que você pense. Senão vai errar se você pensar desse jeito. O que, ele é o sujeito. Então, se ele tem o sujeito, é de uma segunda frase que tá aqui, entendeu? Então, essa frase aqui, ela acabou e a gente começa outra frase. Como é que a gente sabe disso? Porque tem um verbo, dois verbos, ok? E um verbo geralmente colado aqui, ó. Geralmente não, sempre. Colado ao que serve. Já aqui, ó, eu coloco o sujeito, a pessoa. Que je pense. Que on utilise. Ok? Não tem um verbo aqui do lado. Se você ir para essa dica, com essa manha, com essa falcatrua, você não vai errar nunca. Olha só que eu vou te provar. C'est la maison est construite par notre ami architecte. Gente, olha aqui, ó. Tem um verbo. Verbo. Se eu tô pedindo um verbo, eu tenho que obrigatoriamente ter um sujeito. Quem que é o sujeito, gente? É o qui ou que? Qui. C'est les maisons qui est... Opa, pensei certo, falei errado, escrevi errado. Les maisons qui est construite par notre architecte. Ok? Tá, tem um verbo aqui, ó. Tá circular pra você ver. Segundo exemplo. Voilà les sacs. Bolsa, né? Victor veut acheter pour sa femme. Que o Victor quer comprar para a sua mulher. Olha só. Presta atenção. Eu tenho um verbo coladinho nesses pontilhados? Não, tem o Victor. Ok? Se o Victor já tá aqui, o sujeito do verbo já tá aqui. Eu não vou colocar dois sujeitos. Né? Não vou colocar dois sujeitos. Então, eu vou colocar o complemento do objeto direto, que é o que. Voilà les sacs que Victor veut acheter pour sa femme. Tá? Tenta fazer os dois sozinhos antes de ver eu respondendo. Tá. Je pense, tá? Tu as raison. Je pense, tu as raison. Gente, aqui o tu. Concorda comigo que o tu é sujeito do verbo. Qual que é o verbo? Avoir, a. Quem que tem razão aqui? A, tu as raison. Agora, isso é o sujeito. Se é o sujeito, gente, a gente não pensa duas vezes, coloca o que. Je pense que, ok? Je pense que tu as raison, ok? Ok, vamos passar. C'est la voiture me plaît. Me plaît. Gente, aqui eu tô falando de um verbozinho, né? Um verbo pronominal. Lembra que a gente falou que tem um pronome junto? Esse é um verbo. Então, me plaît. C'est la voiture, alors, qui ou que? Estou falando de um verbo. Estou falando de um verbo, ele precisa de um sujeito. Quem que vai ser a função? Quem que vai ter a função de sujeito para o verbo plaire? Qui me plaît. Qui me plaît, ok? C'est la voiture qui me plaît. Ok, gente? Tá aprendendo para entender? O truque é o seguinte, tem um verbo, a gente sabe que é qui. Ok? Tem um sujeito, a gente sabe que é que. Ok? Vamos lá, vamos continuar exercício. Se quiser parar o vídeo e tentar fazer sozinho é o ideal, tá? Vamos lá. L'homme, j'aime, é mon mari. J'aime. Já tô aqui com uma pessoinha, né? O je, eu. Então, já tô com uma pessoinha que j'aime. Ok? O homem que eu amo. Ok? Prenez les clés sont sur la table. S'il vous plaît. Aqui é um imperativo, para quem esqueceu. Pegue as chaves sont sur la table. Gente, alguém é capaz de achar para mim o sujeito... Não, desculpa, o verbo dessa frase? Isso, verbo sont. Ok? Um verbo. Se ele é um verbo, eu preciso de um sujeito, porque ele tá órfão ali, não tem sujeito. Então, qui sont sur la table. Por que é complicado? Porque em português a gente fala assim, ó, o homem que eu amo.
pegue as chaves que estão na mesa. Então a gente sempre coloca o que, né? O que, a gente usa o que. Ainda tem o a quem, né? A pessoa a quem eu falo. A gente ainda tem o a quem, mas às vezes a gente fala o que, né? Até a pessoa a quem eu amo seria aqui, né? A pessoa a quem eu amo. Ou que eu amo. Enfim, não vou falar de português, vamos falar de francês. Mas o importante é que você saiba que esse que aqui não tem em português. Então é só estudar, né? Só vendo. E talvez pegando esse truque que eu falei pra você. Olha só. Il va nous présenter les magazines. Você connaît bien. Magazine aqui é revista. Não esquece, magazine loja, magazine revista. Il va nous présenter, ok? Nos apresentar les magazines. Il connaît bien. Já tem o sujeito aqui, o il. Se já tem o sujeito, meu amigo, ó, nada de que. O que é o sujeito, justamente. Então, qu'il, né? Connaît bien, porque começa com vogalzinho. Qu'il connaît bien. Ok? Les livres, tu lis. No livro, você lê. Aqui, ó. Tu. Sujeito. Sujeito, não precisa de mais sujeito, vamos colocar o que é o seu complemento do objeto direto. Olha só, tu lis les livres, desculpa. Tu lis les livres. Alors, les livres, a gente coloca que. Ok, vamos lá. Se le lit, é trop cher. Estou falando da cama, que é muito cara. E eu tô falando aqui, ó, elle é. Falando de um verbo. Se é um verbo, eu tô demandando um sujeito. Um sujeito aqui que seria o que é trop cher. Ok? Vamos lá. Essa aula, gente, é uma aula que você, claro, pode fazer muitos exercícios em casa, procurar lista de exercícios para fazer mais, tá? Mas é um assunto que a gente aprende da seguinte forma: lendo. Ler, ler, ler. Esse é o conselho que eu dou. Ler, ler, ler. Por quê? Porque eu posso passar horas aqui para falar você da frente dizendo: o que é quando tem o verbo? O que é quando não tem o verbo? Tá. Pode ser que daqui 20 minutos você ainda lembre disso. Mas daqui 20 dias você não vai lembrar. Por quê? Porque você não tem contato. Se você não tiver contato, minha amiga, meu amigo, não adianta. Eu preciso que você realmente, leia. Você vai ver isso aqui muito em vários textos de francês. E aí é que eu vou dar dica onde ler. Você tem mais de fácil acesso? Por exemplo, jornais. Aí a gente tem o Le Figaro, ok? A gente tem Le Monde, que são todos parisienses, tá? São os mais famosinhos. Le Monde. A gente tem Le Diplomatique, que fala um pouco de relações internacionais, ok? A gente tem o que eu sempre falo para vocês, esse é o site estatal de informações da França. Estatal no sentido de só dar notícias do Estado. É um estatal de ser do Estado, ok? E dar notícias sobre o mundo todo. E lá você tem rádio, você tem vídeo e você tem texto. Muito, muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum que tem. Le Monde, Le Figaro, Le Diplomatique, France Info. E aí, se você quiser também o TV5, né? Tem uma parte também legal sobre apprendre le français, tá? Aprender o francês. E aí também tem vários assuntos, tem vídeos, tem exercícios. Muito legal também para você que tá aprendendo o francês aí autodidata. Outra coisa que eu sempre falo, né? É para você ouvir bastante francês. E aí você tem várias músicas, né? Já dei algumas dicas. Nas próximas aulas eu vou trazer mais alguns cantores para você saber. E acho que é isso, gente. Não consegui lembrar nenhum outro jornal de cabeça. Esses realmente são os que eu mais leio, que eu mais tenho contato. Principalmente esses três aqui, ó.
tá? Você acessa aí bem tranquilo, tenta acessar uma vez por dia, talvez 3 vezes por semana. Tenta lá, tenta ler sozinho, você tá no nível de francês que eu acho que você já consegue ler uma notícia ou outra. Ah, tem mais um, BFM, ok? Esse é um pouco mais... notícias um pouco mais fáceis de ler, eu imagino que essas duas, tá? Esses dois são um pouquinho mais tranquilos, tá? Tenha contato com o francês. Se você quer aprender mesmo, tenha, e aí você vai ver que o que e o que vai ficar bem mais claro na sua cabeça. Você vai lembrar dessa explicação que eu dei e tudo vai ficar um mar de rosas. Eu espero que vocês tenham aprendido, se recuperem bem para a aula que vem, porque a aula que vem também vem mais gramática, ok? Obrigada pela companhia, à la prochaine!